Muito bem, meus irmãos, lição de número 8, a pré-aula. Já vamos aqui apostos para executar este maravilhoso trabalho. Importante dizer que temos nos dedicado para podermos prover, não é? Algo que possa estar auxiliando os nossos amados irmãos. E aqui nos estúdios do CETAD, onde nós gravamos, não é, todas as nossas pré-aulas, onde realizamos os trabalhos que são feitos de aulas também dos cursos de teologia, nós estamos acompanhados aqui pelo pastor Adolvilson Alves Andrade, sempre nos auxiliando e em algum momento, inclusive, fazendo sozinho, né? Quando eu não posso estar aqui, ele é quem está responsável por este projeto. Mas, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Hércules, tudo certo, graças fechou. a Deus, Benção que privilégio, não é? Estamos aqui para mais uma pré-aula, lição de número 8, avançando sempre em nome de Jesus. Esta aula será ministrada em nossas igrejas no dia 26 de maio, no domingo, conforme já dissemos aqui em outro momento. Nós entendemos que há igrejas em algumas regiões do país que as aulas da escola bíblica não são feitas no domingo, mas no outro dia da semana, que fica mais fácil para reunir os nossos irmãos. E aí a aula é ministrada. Confessando e abandonando o pecado é o assunto desta lição de número 8. Lembrando que nós estamos no segundo trimestre estudando a nossa lição, que tem por tema geral a carreira que nos está proposta. E aí falamos a respeito do caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O texto áureo da lição de hoje é o texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Glória a Deus. Eu vou dizer que quando eu me converti, eu ouvia muito meu cunhado, né, o Elianai, sempre dizer esse texto de Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A verdade prática da lição diz assim: para desfrutar de um caminho de restauração, que é o foco, não é, do Evangelho, e também de reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Essa é a verdade prática da nossa lição de hoje, a lição de número 8. E agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar aí através da sua lição e, se não é o caso, através da sua Bíblia. São dois trechos na palavra de Deus, o Salmo 51, versículos de 1 a 12, e a primeira epístola de João, capítulo 1, os versículos de 8 até o 10. Pastor Adolvilson, com a oportunidade para a leitura bíblica em classe. Muito bem, Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Agora 1 João, não é? Capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos justificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Maravilha, essa leitura bíblica em classe. Veja que o tema dessa lição, não desprezando os demais, porque os temas são importantíssimos, ele é um tema muito válido para
a carreira que nos está proposta, especialmente para aqueles que de fato querem chegar aos céus. Nós temos aqui, amados irmãos, 3 objetivos nesta lição. No primeiro ponto da lição, nós vamos compreender exatamente o que significa a confissão de pecado. Depois, no segundo ponto, nós vamos mostrar o perigo do pecado não confessado, aquele que se tenta ocultar. Até porque de Deus não tem como se ocultar, né? Você oculta o pecado dos homens, mas Deus não se deixa enganar. E no ponto 3, vamos compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e a restauração. São os 3 pontos da lição, os objetivos aqui destacados para cada um desses 3 pontos, e nós vamos avançar para o estudo desta lição de número 8. Para o devocional da aula da escola dominical, nós temos aí a sugestão da CPAD de 3 hinos da nossa harpa cristã. Hino 192, 277 e 491. Certamente teremos um devocional abençoado, começando pela Rude Cruz, não é? Olha aí que maravilha, que certamente será o culto de escola dominical. A palavra-chave é confissão. Pastor Adovilson, com a oportunidade aqui para uma introdução no que diz respeito à definição da palavra-chave, que também está já no ponto primeiro, né, da lição. Mas assim, de uma forma mais superficial, nós vamos definir, porque logo no ponto tem ali as palavras no original, próprias, né? Confissão, ato ou efeito de confessar ou confessar-se. Revelação diante de testemunha que alguém faz de um ato censurável que cometeu. Agora, a confissão é um ato de humildade e arrependimento, onde se reconhece os próprios pecados e se pede perdão a Deus. A confissão é importante, porque nos ajuda a reconhecer os nossos pecados e nos arrependermos dele. Muito bem, está aí uma definição inicial, nós vamos aprofundar ainda logo no primeiro tópico da lição, a respeito desta palavra confissão. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Isso é uma visão daqueles que não creem em céu e inferno e acham que a vida se resume a isso que está aqui. Até porque não temem a Deus, e porque não temem a Deus querem viver uma vida dada ao pecado, e por isso tem esse tipo de pensamento. Mas nesta lição nós vamos ver que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois as suas consequências são trágicas. E de fato, aqueles que vivem em pecado, conforme diz aquele coro que se canta já bem antigo, no céu não entra pecado. E aí, aqueles que vivem em pecado estão correndo esse sério risco de não entrar no gozo do Senhor. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber perdão de Deus. Então não é tão somente confissão, nós vamos verificar isso, mas é a decisão de abandonar a prática do pecado que nós vamos estudar na lição. Nós temos aí 2 textos da palavra de Deus que serão vistos também ainda no decorrer da lição, que é o que está na primeira epístola que João escreveu, capítulo 2 e o versículo de número 9, e ele diz assim, 2 e 9, aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Esse é o texto, irmãos, que nós temos aí na sugestão da lição. Porém, eu penso que como ele está fazendo referência ao Salmo 32, verso 5, a referência correta ali não é 1 João 2,9, mas 1 João 1,9, porque esse sim faz alusão ao que está no Salmo 32, versículo 5. Ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, que é o que vai de encontro aí com o texto do Salmo 32. O salmista, ele fala a respeito da sua experiência em relação ao pecado e a falta de confissão do pecado,
o que trouxe, não é, para a sua vida. Veja aí, Salmo 32, verso 5, o texto diz assim, ó: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então você veja que 1 João 1,9 está em consonância com o Salmo 32, versículo 5. Aquele que confessa o pecado recebe perdão. E Davi está dizendo exatamente isso. Quando ele confessou o pecado, ele diz, não encobrindo, não é, a sua maldade, então ele recebeu o perdão das suas transgressões. Essa é a prática inicial aí que nós temos na introdução desta lição. Agora sim, nós vamos para uma definição mais completa, não é? A respeito de confissão. O tópico 1 fala a respeito de confissão do pecado e o pastor Adolvilson já no subponto 1 vai tratar a respeito de complementar a definição já iniciada aqui na palavra-chave. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1. Temos aí o verbo confessar da palavra hebraica, yadá, aparece como jogar, atirar, lançar. Temos uma referência aí de 1 Reis 8:33, eu quero ler o 33 e o 34. Veja bem, 33, quando o teu povo, Israel, for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem a ti nesta casa, e ora o versículo 34, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar a terra que tem dado aos seus pais. Então essa colocação está para lançar, atirar, jogar, não é? Uma palavra que vem da raiz verbal radá, que significa estender a mão. Agora veja bem, essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber e reconhecer. Outra colocação, a palavra aparece no Antigo Testamento, no contexto da confissão de pecado, que o pastor acaba de ler aqui, o Salmo 32 e 5, mas eu tenho aqui na corrigida fiel, que diz assim, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, e confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Confessar, falar, Senhor, eu errei, me perdoa. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologel, não é, que significa concordar com, consentir e conceder. Ainda continuando no próximo ponto aí, essa palavra é composta da raiz homou, junto de pessoas reunidas, não é? E logos, o ato de falar, ou falar com reunião de pessoas. A palavra homologel ocorre 25 vezes no Novo Testamento, em Mateus 7:23. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticar a iniquidade. Temos o texto aí, não é mesmo? Que significa professar, reconhecer abertamente e alegremente para a honra de alguém. Prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Então está aí a definição desta palavra aí, homologel, não é? Logo podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Que interessante essa colocação, pastor. É um assunto que, como o senhor comentou no início, muitos já estão falando, não precisa mais isso. Pode isso aí que quiser. Estão relativizando, conforme já estudos anteriores, a palavra de Deus. É necessário, sim, hoje, confessar. É interessante que o título é Confessando e Abandonando. Tem muita gente que até confessa, pastor, mas não abandona a prática. Ele continua no pecado. Isto realmente é um erro grave, não é mesmo? Muito bem, a confissão bíblica do pecado é o subponto 2 ainda aqui nesse tópico primeiro, e nós vamos verificar que o ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Então você primeiro cai em si e entende que de fato errou.
errar o alvo. Pecado é errar o alvo, né? Então você entende que errou o alvo, que você pecou contra Deus, contra o Senhor, contra você, contra o seu corpo, contra os seus irmãos, contra as pessoas, porque o pecado tem essa abrangência. E aí então você, ao reconhecer, confessa que errou. Perante o Senhor, você vai se apresentar a Ele e vai declarar a Ele que você entende que você de fato errou. E a partir daí, você vai abandonar a prática que fez com que você cometesse esse pecado. Então, se você tem o entendimento que errou, aí a partir do momento que você confessa, você tem que se desligar, abandonar. É exatamente o texto áureo da nossa lição. Confessa e deixa. Quem confessa e deixa, são as duas coisas que vão andar juntas, não é? Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Quem só confessa e continua na prática está incorrendo no erro novamente e aí certamente vai sofrer, né, os danos da consequência da prática, da continuidade da prática. Essa confissão ela pode ser no momento da conversão, quando a pessoa que ainda não é crente aceita Jesus e a partir de então reconhece que estava vivendo na vida do erro e que precisa mudar, ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. E aí nós falamos daqueles pecados que que comete-se a partir do momento que já é crente, aceitou Jesus, mas por conta da tentativa do Satanás de tirar você do caminho, por causa das aflições do dia, por causa dos enfrentamentos do dia a dia, você incorre no pecado. Então você, uma vez que entende que pecou, precisa, na verdade, confessar e deixar. E aí nós vamos ainda tratar a respeito disso, então não quero adiantar nada a respeito desse aspecto que precisa ser dito a respeito desse assunto. Veja Mateus 5, 21 e 22, diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso foi dito aos antigos. Agora, vamos lá. Jesus disse no verso 22, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Jesus ampliou a significância do não matarás que está na lei, não é? Porque há algumas práticas que você não mata a pessoa no sentido de tirar a sua vida, o seu fôlego de vida, mas há atitudes que nós podemos tomar no nosso dia a dia e que não é prática, não deve ser prática de crentes, mas que resultam também na morte de alguém, não é? Que é o que nós acabamos de ver aqui, você se encolerizar contra alguém, chamar alguém de raca, de tolo, ou ainda chamar alguém de louco. Então, é prática que nós devemos tomar cuidado. E aí, meus irmãos, a nossa revista fala a respeito de uma carreira que nos está proposta. Essa carreira é a carreira de vida com Cristo. E Cristo nos deu o exemplo para que possamos imitar. Então nós temos que cuidar também desse aspecto. É importante ressaltar que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Veja que nós devemos manter a nossa comunhão com o Senhor, a nossa vida livre de pecado, para que a gente possa de fato estar servindo ao Senhor. Aqui nós temos na lição alguns textos. O primeiro deles diz relação a Neemias. Neemias no capítulo 1 e no versículo de número 6. Eu já achei o Esdras e não tinha achado ainda o Neemias, mas agora nós vamos chegar no Neemias aqui, só passando as páginas do Esdras. Capítulo 1 e o versículo 6, o texto diz assim, ó: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço, presta atenção aqui, ó, confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Então ele está pedindo perdão pelos seus pecados e pelos pecados da nação. E ele diz, também eu e a casa de meu pai pecamos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus,
E aí a luta de Neemias, que estava vivendo aqui aquele período, não é, de quase regresso da nação de Israel para os termos de Israel, ele que foi dos precursores da reconstrução de Jerusalém. Então veja que ele está dizendo, olha Senhor, eu e a minha casa pecamos, eu pequei, mas a nação de Israel também pecou, e ele está aqui fazendo essa confissão de pecado e numa vida verdadeira de oração e de comunhão com Deus, era o que ele desfrutava. Então, veja aqui um padrão, um modelo, né, para a confissão bíblica de pecados. Agora, nós temos o símbolo da confissão do pecado no subponto 3, com o pastor Edovilson. Tópico 1 e o subponto 3, o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma, por ela mesma, né, os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Claro, a Bíblia diz que Deus é santo, sede vós também santo. Então a santidade de Deus nos constrange muitas vezes a andar pelo caminho de santidade, porque Ele é santo. Para estarmos na presença dEle, nós devemos estar de forma digna. Ele reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Temos aí Romanos, ou aos Romanos, Paulo escreve, capítulo 3, verso 10, 11 e 12. Romanos 3, 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, nós herdamos de Adão esta natureza pecaminosa. Não adianta eu chegar e bater no peito, como eu sou justo, não somos. Não é? Agora, olha Romanos 3 e 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Verso 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então nós reconhecemos que a natureza pecaminosa está em nós, somos pecadores, não somos dominados pelo pecado, mas somos pecadores e pecamos dioturnamente e precisamos estar na presença de Deus pedindo misericórdia, né? Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido, por meio da palavra de Deus, o perdão. E é muito bom sentir-se perdoado por nosso Jesus Cristo. Porque quando a pessoa peca, pastor, é um peso. Ele chega na igreja, ele não glorifica a Deus de maneira tranquila. É uma tristeza, é uma angústia que está na sua alma. Coisa boa é ter certeza que nós recebemos o perdão dos nossos pecados através de Cristo, né? Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecados, alcança a misericórdia de Deus. Lá em Provérbios 28, 13, está escrito assim: o que encobre as suas transgressões ou pecado, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Agora aqui eu quero fazer uma colocação: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Talvez a pessoa vai, opa, eu não posso ir financeiramente. Eu quero enriquecer. Mas não é isso. Mas não é esse sentido. Ó, não prosperará, não terá êxito. Olha aí a explicação disso. Não terá êxito em seu desígnio de evitar o castigo pela ocultação de seus pecados. Aqui não prosperará, não encontrará misericórdia, como está implícito aí nos próximos versículos desse texto. Então, queridos irmãos, aqui não tem nada a ver aí com essa questão de prosperar, é não encontrar a misericórdia, não receber a misericórdia de nosso Deus, tá certo? Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Veja bem a importância desse assunto com relação à confissão dos pecados. Eu mesmo já ouvi algumas vezes alguém que, uma vez que haja cometido um pecado e uma vez que tenha sentido o perdão de Deus, recebido, né, o perdão de Deus, a pessoa usar a seguinte expressão: saiu de mim um peso. Porque é de fato um peso. O pecado Exatamente. É um peso que nós não devemos carregar. Por isso o próprio Senhor diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor se coloca ao nosso lado, né? Ele mesmo faz o convite
aquele que a gente gosta de usar, que está em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, a partir do 28, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu fardo é leve, não é? Ele diz. Então você veja que é nessa aplicação que o Senhor Jesus faz, ele está dizendo assim: olha, eu vou me colocar ao seu lado, vou tomar a sua carga sobre a minha vida, e é justamente esse o aspecto. Quando você confessa os seus pecados, você entrega a Jesus, porque o Senhor Jesus morreu no nosso lugar para quitar essa dívida. Não é? Você não tem que ficar carregando esse peso, basta você confessar e abandonar. Então nós, sintetizando aquilo que temos ensinado aqui nesse tópico primeiro, podemos dizer que o ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Nós já vamos retornar após um breve intervalo para o tópico 2 da nossa lição e vamos falar sobre o perigo do pecado não confessado. Não perca, já voltamos. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. O perigo do pecado não confessado é o tópico 2 da nossa lição e nós já vamos prosseguindo aqui, avançando nos nossos estudos da escola bíblica dominical. Os males do pecado ou dos pecados não confessados é o subponto primeiro, pastor Adovils. Tópico 2, o subponto 1. Quando lemos e analisamos o Provérbios 28:13, que acabamos de ler, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, ou seja, está no Antigo Testamento, mas também está no Novo. A epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar perdão. Lá em 1 João 1,9, se, condicional, confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Desde o princípio da aula, nós estamos observando que quem perdoa pecado é Deus através de Jesus Cristo. Isso é um ponto que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Agora, em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Ele pode estar até no seio da igreja, ali junto, mas ele está morto espiritualmente se estiver em pecado, sem confessar. Semelhantemente ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Gênesis 3:8, eu marquei aqui, ó. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, como se isso fosse possível, não é? Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Agora veja bem que coisa interessante. Por que eles se esconderam? Eu trouxe aqui um comentário rapidinho.
as suas consciências os acusavam e os condenavam. Pastor, aquele que está em pecado, ele é cobrado diuturnamente pela própria consciência e pelo próprio Espírito Santo também. Ele sabe que está errado. Aí vem aquela opinião que nós temos aqui. A igreja deve ser confrontada pela pregação legítima da palavra de Deus, porque o pecado deve ser comentado e orientado para que as pessoas se acheguem a Deus pedindo perdão. Então veja bem, eu escrevi aqui, as suas consciências o acusavam e os condenavam. Então eles desejaram fugir da intimidade com Deus que anteriormente desfrutavam. E não é assim que ocorre? Quando a pessoa se afasta uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, pode procurar saber que a situação dele, infelizmente, não é boa diante de Deus, tá? Continuando na lição, bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, tem outro versículo que fala sobre isso, segundo o coração de Deus, ou seja, quando fala segundo o coração de Deus, esse Davi, ele tinha intimidade com Deus, ele governaria Israel segundo a vontade de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados. Nós vamos ver aí a questão lá de 2 Samuel capítulo 11, capítulo 12. O 11 eu trouxe um resumo aqui. Vemos que no 11, o rei Davi estava no auge do poder, ele cometeu os piores erros da sua vida, erros que tiveram consequências graves e duradouras. Ele cometeu adultério com Batseba e arquitetou o assassinato de seu marido. Isso você vai encontrar em 2 Samuel 11. E no 12, que tem aí na referência, vemos que o Senhor revela o pecado de Davi com Batseba ao profeta Natã, que lhe contou uma parábola, onde um homem muito rico tomou a ovelha de um homem pobre e o matou. É interessante que o julgamento de Davi, lá em 2 Samuel 12, 5, então Davi encheu-se de ira quando ouviu essa parábola, não é? Contra o homem, e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece morrer. Ou seja, estava se referindo ao próprio Davi e os seus erros. E olha o versículo 6, eu trouxe aqui, segundo o Samuel 12, 6, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Aí o profeta Natã, no versículo 7, diz assim, então Natã disse a Davi, você é este homem. Até aqui ele não tinha entendido, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul. Está aqui a última colocação do versículo 7. Então, o professor deve ler e explicar resumidamente. Para dar um panorama. Resumidamente, então, 2 Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12, e nós vamos ver daqui a pouquinho o pedido de perdão de Davi. Né? Diante dessa afrontosa maneira como Natã, não é, repreendeu Davi no seu pecado, o Davi escreveu o Salmo 139 e a partir do verso 7 ele diz assim, para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, Davi está dizendo assim, ó, não tem para onde escapar dos olhos de Deus. Ele conhece tudo, não é? Todas as coisas. Isso se referindo a o homem segundo o coração de Deus que cometeu, a gente fala de um pecado, mas na verdade foram pelo menos 2, né? Os primeiros ali, que foi o adultério dele, primeiro o assassinato de Urias, né? E o adultério que ele havia cometido, né? Com a Batseba. Pastor, só um adendo. Você veja como nós somos criteriosos ao extremo para julgar os outros, né? Ele julgou, esse camarada tem que morrer. Porque quando é com a vida dos outros, nós julgamos, né? A gente nós não somos severos. Não põe valor, né? Não põe valor somos severos, no julgamento dos mas outros. quando é conosco,
aí nós queremos abrandar, não é mesmo? É a natureza pecaminosa. É isso aí. Veja o texto de 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui são as palavras de Samuel a respeito do rei Saul, quando Deus o rejeita e diz para ele que já tinha achado um homem segundo o seu coração, e esse homem, a referência é Davi. Aí você vai para o texto de 1 Samuel capítulo 16, o verso 12 diz assim: então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é o homem segundo o coração de Deus, que também se fala a respeito dele em Atos 13, no versículo de número 22. O homem segundo o coração de Deus que pecou, assim como Saul também pecou. E qual a diferença? Porque Saul pecou desobedecendo, Davi pecou assassinando e adulterando. Qual a diferença que há, não falando do pecado propriamente, em relação a Saul e em relação a Davi? Saul, quando é confrontado por Samuel por causa do seu pecado, ele pede para o Samuel: olha, sai comigo diante da congregação para que o povo tenha o entendimento de que Deus ainda é comigo. E Deus repreende Samuel e diz: olha, até quando você vai ter misericórdia de quem eu não tenho misericórdia? E quando Natan confronta Davi com o seu pecado, a atitude de Davi já é diferente. Davi não quer justificar o seu pecado de forma alguma, ele já se lança aos pés do Senhor e diz: pequei. E nós vamos chegar nesse ponto, porque de fato a diferença que nós temos aí é exatamente essa. As consequências aqui, no segundo subponto do tópico 2, as consequências do pecado de Adão e Eva, que é aquilo que comumente se chama de pecado original. A realidade bíblica do pecado pode ser vista já a partir do primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. As palavras de maldição que estão ali em Gênesis capítulo 3, dos versículos 14 e 19. O homem foi amaldiçoado, a mulher também, até a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva. Até o Satanás recebeu palavras de maldição ali. Além disso, os nossos primeiros pais, não só pelo fato de terem pecado e terem recebido aquela sentença, perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou, porque eles foram tirados do jardim do Éden. Deus colocou ali um anjo com espada desembainhada para guardar aquela entrada, para que ali eles não tivessem mais acesso. Veja, Gênesis capítulo 3, o verso de número 24 diz assim: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Perderam a bênção de estar no lugar, imagino eu, que o mais privilegiado onde um ser humano poderia estar. Enfim, o pecado traz essas consequências. E assim há tantas pessoas, eu conheço muitos irmãos, obreiros, crentes, pastores inclusive, que porque pecaram, perderam também esse privilégio. Alguns que caíram em si, assim como Davi, reconheceram o seu pecado e foram restaurados, e outros que entraram no caminho do erro, do engano e definharam, se acabaram. Por isso, nós vamos verificar que a vida de Adão e Eva, ou na vida deles, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, porque por causa do pecado, aí agora o homem passa a sofrer com enfermidades, dores e morte. A transição da natureza imortal para imortal, as diversas tensões do gênero humano e da natureza, os problemas que são enfrentados hoje, assim como a partir do pecado de Adão e Eva. Sabemos que as consequências do pecado dos nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Todos sofreram, não é? Todos acabam sofrendo esta consequência do pecado aí, dos nossos primeiros pais,
Adão e Eva. Além desse versículo que o senhor vai ler, eu trouxe aqui com relação à natureza, Romanos 8, 21, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E o verso 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E o 23, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Veja bem, pastor, a consequência do pecado foi grave. Primeiro, separação de Deus. Segundo, problemas psicossomáticos. Por que tantos problemas psicológicos hoje? Consequência do pecado. Por que as famílias estão sendo destruídas? Consequência do pecado. Por que temos problemas de ordem, relacionamento interpessoal? Problema do pecado também. Agora veja bem, o pecado afetou até a natureza. Por que nós temos tsunamis, né? Terremotos, vulcão? Isso é consequência do pecado. E Deus vai restaurar tudo isso. E o senhor acabou de falar como comprovar isso. O senhor acabou de falar agora, maldita a terra, lá em Gênesis 3,17, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Veja bem, a abrangência do pecado afetou todas as áreas todo o sistema, da vida do homem e também a natureza. Veja, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Aí o versículo 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir, Jesus Cristo, que veio, e ele é a propiciação pelos meus e pelos nossos pecados. Porém, não pense que você consiga ocultar isso de Deus. Agora, nós falamos aqui a respeito dos pecados de Davi, falamos aqui a respeito agora do pecado de Adão e Eva, mas vamos verificar aqui a respeito das consequências do pecado de Davi, porque já vimos as consequências do pecado de Adão e Eva que abrangeu toda a criação. Vamos lá. Muito bem, você que está com a sua lição, é o tópico 2, o subponto 3. Devemos ter esta consciência, pastor. Pecamos. O nosso Deus perdoa por Jesus Cristo, mas virá as consequências deste pecado. Tá certo? Isso é fato, isso é realidade, isso é Bíblia. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Lá em 2 Samuel 12 e 10, 11 e 12, eu quero ler o 11 também e o 12, né? 2 Samuel 12, 10. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Muita gente fala, na Bíblia tem pecadores, olha o que Davi fez. Mas não leva em conta o que ele passou depois, as consequências do erro. Olha lá, 2 Samuel 12, 11. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante de teus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia, conforme aconteceu. Olha o versículo 12, tá certo? De 2 Samuel. Você fez isso às escondidas, ou seja, errou, pecou, não é? Mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Agora eu trouxe aqui um resuminho rápido das consequências do pecado de Davi. A morte do filho, lembra que Batseba engravidou, e o filho, Deus falou, esse menino não vai ter vida, não vai sobreviver, e conforme a palavra de Deus morreu. A morte do filho, o escândalo sexual do seu filho Amon com a sua filha Tamar, o assassinato de Amon, a tentativa de usurpação do trono pelo seu próprio filho Absalão, que foi um tempo terrível para Davi,
né, só lermos lá o Salmo 31, e Absalão é o abuso público das concubinas reais. Veja bem que quadro terrível, as consequências do pecado que vieram sobre... Mas Deus já havia dito para ele que ele sofreria isso. Exatamente. E ele pagou para ver. Então, né? Exato. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcaram a vida de um homem que por certo tempo ocultou o seu pecado. A pessoa vai jogando debaixo do tapete, mas uma hora alguém vai erguer o tapete para fazer uma limpeza, né? Então está aí, por certo tempo ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que os levavam a gemidos. Ou seja, o pecado não confessado corrói a alma, pastor. É como um câncer que vai devorando a alma, a angústia. Esse texto do Salmo 32, ele é uma referência importante. Você que é aluno, tenha isso na sua mente. Você que é professor e que vai ensinar esta lição, tenha na sua mente. Ainda que a ênfase da leitura bíblica em classe está no capítulo 51, no Salmo de número 51, e na primeira epístola de João, esse Salmo de número 32 também você tem que estar com ele caminhando junto. Porque aqui... Davi deixa isso muito claro, né? Exatamente. Você tem o texto aí? Tenho. Pronto. Salmo 32 mostra que por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. O Salmo 32, eu coloquei aqui, pastor, desde o versículo 1. Isso aí, tá? Pode começar lá. Então o versículo 1 diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. 32:2, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Versículo 3, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha aí. Veja bem, é a questão psicossomática, psique, mente, soma, corpo, se a mente não está bem. Se eu estou em pecado, isso vai, de uma certa forma, vai estourar no corpo. Vai trazer aí resultados negativos para o corpo. Eu vou ler de novo. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E o verso 4, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Sabe por quê? Pecado escondido, pecado não confessado. Isso corrói a alma. Por isso que a orientação bíblica de hoje é para nós todos, né, pastor? Nós não estamos apontando o dedo para ninguém. Só para refrescar, você tem o versículo 5 ali? Não tenho, Eu tenho aqui, ó. Ele colocou toda essa situação da desgraceira que lhe aconteceu enquanto ele se calou, escondeu o seu pecado. Agora ele vem no versículo 5 e diz assim, ó: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então veja, assim, Davi reconhecendo o seu pecado, a sua miséria, mas dizendo, olha, depois que eu confessei, eu tive um alívio. Aleluia. E isso, meus irmãos, é exatamente a obra que Jesus veio a essa terra para fazer. Proporcionar esse alívio aos pecadores. Não é? Paulo, quando fala a respeito disso, ele vai crescendo e diz assim, olha, do qual eu sou o maior. É interessante. Continuando aí, nesse tópico 2, já o Salmo 51, muito conhecido, né, mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo os seus erros a fim de que eles fossem perdoados, e o salmista purificado. Então essa disposição de Davi era muito diferente da disposição de Saul. Davi realmente, ele se sentia um pecador. E olha o Salmo 51 e versículo 1, que diz assim, tem misericórdia de mim. Olha as palavras de Davi. Ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. E o versículo 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Versículo 3, pois eu mesmo reconheço, olha aí, a humildade, reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está me perseguindo. Uma outra tradução diz, está sempre diante de mim. E o versículo 4 do Salmo 51, contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. 5, sei que sou pecador,
Sei que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, em pecado, né? 6, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas sabedoria. Então veja bem essa disposição dele de pedir pecado. Ele fala assim, ó, pequei contra ti. É a questão da definição teológica do pecado, errar o alvo. Ou seja, errar o alvo certo, claro, consequentemente acertar o alvo errado. Ou seja, o que é pecado? É tudo que contraria a vontade de Deus através da sua palavra, é pecado. Se Deus insiste, fala, não faça isto, eu insisto em fazer, é pecado. E é interessante, voltando naquela colocação, pastor, Deus, ele sempre reprova esses erros para o nosso próprio bem, para evitar o nosso sofrimento. Temos que entender isso aí. O caso é que muita gente não entende e sofre. Não entende. Sofre. Prefere pagar para ver. A palavra de Deus nos mostra, então, a necessidade de confessar o pecado, além de confessar, deixá-lo e ainda, como consequência de deixá-lo, alcançar o perdão. Esta é a sinopse do nosso subponto 2 aqui. E nós queremos bem dizer ao Senhor, porque até aqui nos tem ajudado. Nós vamos para o intervalo e, retornando, vamos falar a respeito de confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Já retornamos. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração, é o tópico 3 da nossa lição. Vamos já falando a respeito de confessando o pecado a Deus, é o subponto primeiro aqui, pastor Adovilson. Muito bem, o tópico 3, o subponto 1. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio do seu Filho. Por intermédio a Deus, pelo seu Filho. Pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Eu trouxe aqui uma curiosidade, pastor, que é interessante, não é? Lá no ano de 1215, durante o 4º concílio de Latrão, é instituída a confissão obrigatória aos católicos, que passa a ser obrigatória ao menos uma vez ao ano. Então veja bem que eles mudaram um pouco a situação aqui em 1215 e após a confissão nós sabemos que tem uma penitência. O que é penitência? É uma pena imposta pelo pecado cometido. Então veja bem, eu fiquei pensando sobre este assunto, se me imposta uma penitência e eu pago esta penitência, então, o meu pecado de Jesus está anulado. Exatamente, o meu pecado é perdoado. Isto seria, pastor, um mérito, é uma meritocracia. Ou seja, sabe por que eu fui perdoado? Porque eu fiz isto. Então não é por aí. O único que perdoa pecado é Deus, por intermédio do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E aqui é obrigação, não é? Se confessar uma vez por ano. Não é obrigado. Claro que nós temos essa consciência que devemos confessar a Deus e pedir por Jesus Cristo o perdão de nossos pecados, não é mesmo? Então, veja bem, pois só Ele pode perdoar pecados. Nós lemos aí parte do Salmo 51, já 3 e 4, e agora queremos ler aí o Mateus capítulo 9, que é uma referência da lição. 9:2 diz assim: alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama,
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus, não é mesmo? E é interessante, pastor, que a cura do paralítico, ele falou assim: olha, os teus pecados. Então nós podemos levar em consideração, pastor, que essa enfermidade era consequência do pecado. De pecado. Está vendo? Esse caso específico. Exatamente, não são todos, não é? Agora veja bem, o Mateus 6. 9 e versículo 6. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade, quem? Jesus, para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Então, quem perdoa pecados é o nosso Jesus. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Lucas 7,48. Vamos ler aqui o 48. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E o 49. E outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? É o nosso Jesus de Nazaré, né? Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Veja bem, uma colocação que eu quero fazer aqui: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Interessante, pastor, que no texto paralelo, encontramos em Lucas 11,4, texto paralelo de Mateus 6,12, diz assim: perdoa os nossos pecados. Dívidas aí, pecados, tá certo? A palavra grega para pecado em Mateus 12 a dívidas morais, que são pecados, porque quebramos a lei de Deus e temos dívidas com Ele que jamais poderemos ressarci-lo. Perdoa-nos os nossos pecados, assim Aleluia. como nós perdoamos os nossos devedores. Então você precisa confessar, abandonar, mas também precisa perdoar. Exato. Porque se você não perdoar aqueles que lhe ofendem, você também não receberá perdão de Deus. Fique atento a isso. Mas ainda tem mais nesse tópico da lição. Muito bem, 1 João capítulo 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Temos aí 1 João 7, 8 e o 9. 1 João 1, 7. Se, porém, andamos na luz, como está na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é penitência que perdoa. 1 João 1,8 diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, porque todos nós somos pecadores. Agora e o 9, se, condicional, confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Continuando na lição, dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. O que passar disso, o pastor falou: estamos invalidando a morte de Jesus na cruz do Calvário. Muito bem, o subponto 2 fala de alcançar cura e restauração. O texto áureo da presente lição, que você pode recapitular comigo, é Provérbios 28:13, e ele diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, esse texto áureo, ele nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional, porque se você ocultar, você nunca será bem sucedido na sua vida, nunca prosperará. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar um caminho de humilde confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Ou seja, é aquilo que eu já mencionei aqui: a pessoa que se sente perdoada, ela testemunha, diz: ela saiu de cima de mim um fardo pesado. E é assim mesmo que é. Não há nada mais restaurador do que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo de forma definitiva, porque é desta forma
que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, porque o jugo, o fardo de Jesus, ele é suave, ele é leve, não acrescenta dores para aquele que o carrega. E Jesus tem feito esse convite, não é? Quem quer vir a Ele receberá esse descanso. E é assim que a proposta da vida cristã acontece nas nossas vidas. Esse processo de confissão e de abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação que Deus tem realizado por intermédio de Jesus Cristo. O texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Isso quer dizer que Deus estava reconciliando consigo o mundo, e isso em Jesus Cristo. Veja que coisa maravilhosa que é a proposta de Deus em Jesus. É sempre em Jesus. Não é através da penitência de tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, de andar de joelho. Não. Tem gente que sangra, né? Vai para aí nesses lugares e faz caminhada de quilômetros, e achando que isso lhe trará alívio do pecado ou da consequência dele. Não, é Jesus Cristo de Nazaré. Quem faz assim, ou seja, quem vai a Jesus para obter perdão, esse encontra o caminho da cura e também da restauração, conforme nós podemos ler no texto do Salmo 51, que é a leitura bíblica em classe. Salmo 51, verso 3 e 5 diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, primeiro Davi, reconhecendo que era pecador, ele está dizendo assim, olha, eu reconheço as minhas transgressões. É o primeiro passo. Porque tem gente que tem a cara de pau e diz assim, mas no que eu tenho pecado? Né? Davi diz assim, eu sei no que é que eu tenho pecado, porque elas sempre estão diante de mim. Aí avança para o versículo de número 5 e diz assim, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então ele está reconhecendo os pecados que ele cometeu e também está reconhecendo a sua natureza. E aqui falando do pecado que todo ser que nasce já traz consigo em consequência do pecado que praticou o nosso primeiro pai, o Adão, não é? Que desobedeceu a Deus. A turma fala, mas e Eva? Não, Deus não propôs nada para Eva, Deus propôs para o Adão. A Eva foi e comeu, ela errou também, mas quando ela ofereceu para o Adão tinha falado, não, eu não vou comer esse negócio não. Mas ele foi e ainda jogou culpa na mulher, jogou culpa no diabo, a turma toda queira se livrar da culpa do seu erro, do seu pecado. Mas Davi, quando foi confrontado, ele disse, opa, pequei, preciso de restauração. Salmo 51 é a sua confissão de restauração do seu pecado. Pastor Adolvilson. Muito bem, a sinopse desse tópico 3. A confissão de pecado é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, alma e espírito. Pastor, só uma colocação. De repente, a maneira com que nós falamos aqui, nós não estamos apontando o dedo para ninguém, porque todos nós pecamos, todos nós precisamos confessar diante de Deus e receber o perdão. Do Evangelho, a gente está apontando o caminho Jesus Cristo, do perdão, exatamente, da restauração, da cura, e não tem como fugir disso. Não se enganem, não é? Eu já li aqui o texto do Salmo 139, que você pode reler a partir do versículo 6. Não tem para onde nós irmos para nos escondermos de Deus. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Concluindo aqui, então, a nossa lição em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos, não é? Estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo é viver uma vida espiritual de aparência, não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Então, não tente encobrir. Nós já tratamos a respeito disso aqui. A tentativa de encobrir pecado trará tropeços para a sua vida, dificuldades para a sua vida, enfermidades. Há muitas pessoas que estão sofrendo com doenças como consequência de um pecado que está oculto. E a proposta da lição, a proposta do Evangelho, a proposta bíblica é que você se apresente diante de Deus, faça confissão diante do Senhor, porque aquele que confessa e deixa, Provérbios 28, 13, alcança a misericórdia, receberá esse alívio. Pastor, pode concluir. Exatamente.
Então, queridos, logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão de pecados praticados e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. E essa, É uma decisão, né? Eu vou repetir É uma aquilo ali, decisão. pastor. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Perdão dos pecados, somente através de Cristo, o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele tem poder para nos purificar de todo pecado. Muito bem. Nós deixamos sublinhados aí no slide, perdão, confissão e resolução. Você entende que pecou, então você tem que pedir perdão, confessando o seu pecado e tomar a decisão de abandonar o pecado que é o tropeço na sua vida, não é? Queremos aqui, amados irmãos, agradecer cada um de vocês que estiveram conosco e que estão conosco até aqui nesta pré-aula da nossa lição de número 8. Lembrando que precisamos da cobertura de oração da igreja, dos irmãos, porque assim também temos feito em relação a cada um dos nossos amados. É importante a gente mencionar, a gente inicia aqui no CETADB o expediente de trabalho com oração, leitura bíblica e louvor. Né? Fazemos isso todos os dias. E encerramos o expediente no final do dia, ali a partir de 17h30, também da mesma forma. E nós entendemos que o Senhor recebe isso. E aí intercedemos pelos pedidos de oração que nos são enviados através dos nossos contatos aqui, do CETADB, através de e-mail, através dos comentários que se colocam. Às vezes alguém tem um pedido de oração, coloca no comentário da nossa aula, coloca lá na nossa live na quarta-feira, enfim. O fato é que nós estamos aqui para servir ao Senhor e fazer isso com alegria. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a vossa família e supra cada uma das necessidades. Pastor Adolfo. Muito bem, da mesma maneira, né? Que Deus continue abençoando grandemente a todos os nossos irmãos, seu ministério, enfim. Continue orando por nós, nós oramos por vocês. Claro, a vitória é nossa pela autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus, o Senhor abençoe.